Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos para a nossa quarta aula de matemática, certo? Hoje iremos estudar o sistema de numeração decimal. Vocês lembram que na aula passada a gente estudou o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano. Hoje iremos estudar o sistema de numeração decimal, que é o sistema de numeração que ainda que utilizamos hoje no nosso cotidiano. Nossa aula tem por objetivo específico estudar os povos primitivos, sistema de numeração egípcio, sistema de numeração decimal, ordem e as classes dos números. Qual o sistema de numeração que utilizamos hoje? Atualmente, utilizamos o sistema de numeração decimal. Vamos ver como ele funciona. Vamos recordar as principais características desse sistema, certo? Usamos apenas 10 símbolos no sistema de numeração decimal. Utilizamos apenas 10 símbolos para representar qualquer número. Os símbolos são esses aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses símbolos aqui, esses algarismos, podemos formar qualquer número que a gente quiser. Esses símbolos são chamados de dígitos ou algarismos, e eles são agrupados de 10 em 10 para facilitar a contagem. Certo? Observe o exemplo aqui abaixo, ó. Temos temos um grupo de 10 mais 5 ou uma dezena e 5 unidades, representando aqui para formar o número 15. Temos aqui ao lado a representação do número 15, que ele é formado por 5 unidades e uma dezena. Por isso dizemos que esse sistema de numeração é decimal ou de base 10. A posição dos símbolos em um número é muito importante. Por isso dizemos que esse sistema é posicional. Por exemplo, observe aqui o número 25 e o número 52. São números diferentes, embora formados pelos mesmos algarismos. A posição de cada algarismo define o valor que é conhecido por valor posicional. Observe aqui ó, o número 25 e o número 52. Notem que se eu alterar a ordem do algarismo, o valor vai mudar. No primeiro caso, temos o número 25. O 5 está ocupando a ordem das unidades. E o 2 está ocupando a ordem das dezenas, ou seja, 2 vezes 10 ou 20 unidades. No número 25, o valor posicional do algarismo 2 é 20 unidades. Já no número 52, no número 52, nesse caso aqui que inverteu a ordem dos algarismos, o número 2 ele ocupa a ordem das unidades, então ele representa apenas 2 unidades. Já o número 5 está na ordem das centenas, está na ordem das dezenas, representando 5 dezenas, ou seja, 5 dezenas, 5 vezes 10 ou 50 unidades. Então, no número 52, o valor posicional do algarismo 2 é 2 unidades, porque ele está ocupando a ordem das unidades. E do algarismo 5 equivale a 50, porque ele está ocupando a ordem das dezenas, certo? Todo algarismo tem valor posicional 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupando uma posição imediatamente à direita. Esse é o princípio de posição decimal. Observe aqui o número 222 e o número 5.555. No número 222, o primeiro número ocupa a ordem das
unidades, representando o número 2. O segundo número está na ordem das centenas, que equivale a 20, 2 vezes 10, 2 vezes a dezena. E esse terceiro aqui está na ordem das centenas, ou seja, 2 vezes 100. Então, logo o número 222 é formado dessa forma: 2 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 2, 222. Já o número 5.555, ele tem 4 ordens. A primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é a ordem das dezenas, a terceira a ordem das centenas e a quarta ordem a ordem das unidades de milhar. Na primeira ordem, o número representa 5 unidades. Na segunda ordem, está representando a ordem das dezenas, então é 5 vezes 10. Na terceira ordem, a ordem das centenas, 5 vezes 100, que é igual a 500. Na quarta ordem, a ordem da unidade de milhar, 5 vezes 1000, que é igual a 5.000. Então, depois, faz a multiplicação e a soma, para formar o número 5.555, certo? Aqui trouxemos o exemplo do quadro de ordens, para vocês entenderem um pouquinho melhor. A primeira ordem, a primeira classe é a classe das unidades simples, que é essa aqui, ó, e ela é formada por 3 ordens. A primeira ordem, ordem das unidades, segunda ordem, ordem das centenas e terceira ordem, segunda ordem, ordem das dezenas e terceira ordem, ordem das centenas. Temos a outra classe seguinte, que é a classe dos milhares, a segunda classe. E ela também é formada por 3 ordens, por a quarta ordem, quinta ordem e a sexta ordem. Temos também a ordem das unidades de milhar, ordem das dezenas de milhar e ordem das centenas de milhar. Nesse quadro também tem a classe dos milhões, e ele também é formado por 3 ordens. A sétima ordem, a ordem das unidades de milhão, a oitava ordem, ordem das dezenas de milhão e a nona ordem, ordem das centenas de milhões. E temos ainda essa última classe, que é a classe dos bilhões. Ela também é formada por 3 ordens. A 10ª ordem, a ordem da unidade de bilhão, a 11ª ordem, a ordem das dezenas de bilhão, e a 12ª ordem, a ordem das centenas de bilhão. Certo? E aqui está alguns números que eles também podem ser escritos e representados através do ábaco. O ábaco ele é um instrumento que ele é utilizado para a representação dos números. Nesse caso aqui, ó, no ábaco, temos a ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas e ordem da unidade de milhões. Temos 4 ordens e 2 classes. Esse aqui forma a primeira classe, que é a classe das unidades simples, e essa aqui da unidade de milhão já está na classe, faz parte da segunda classe. Qual número está sendo representado aqui no ábaco? Temos aqui na unidade de milhão, temos o número 2, que equivale a 2.000. Nas centenas temos o número 4, que equivale a 400. Nas dezenas temos apenas 1, que equivale a 10. E nas unidades temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7. Então, o número representado no ábaco é o número 2417. Esse segundo ábaco aqui, ó, da mesma forma, vamos ver qual número está sendo representado.
Na unidade de milhar, temos o número 3. Na ordem das centenas, o número 2. Na ordem das dezenas, o número 4. E na ordem das unidades, o número 6. Então, o número formado é 3.246. Certo? Alguma dúvida? E para finalizar a nossa aula de matemática de hoje, iremos fazer a nossa atividade, que será disponibilizada pelo formulário, e o link será disponibilizado no grupo, certo, gente? Bons estudos, boa aula, e qualquer dúvida podem mandar mensagem no WhatsApp. Estarei à disposição. Tchau, tchau!